Uma bibliotecária dedicada descobriu que sua filha precisava de um transplante de rim para sobreviver. Quando o diagnóstico devastador foi revelado, ela caiu em prantos, chorando. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Francisca ajeitou os óculos de leitura enquanto organizava a última pilha de livros no carrinho da Biblioteca Municipal de Santos. Aos 48 anos, ela encontrava paz entre as estantes silenciosas. Um refúgio que construíra para si mesma depois que o ex-marido partira sem olhar para trás, deixando-a sozinha para criar Teresa, então com apenas 5 anos. Agora, 14 anos depois, sua filha era seu orgulho. Uma estudante universitária promissora e atleta talentosa de vôlei na Universidade Federal. O telefone da biblioteca tocou, interrompendo seus pensamentos. Francisca atendeu, com sua habitual voz calma, mas o que ouviu fez seu corpo gelar instantaneamente. Teresa havia desmaiado durante um jogo, estava sendo levada ao Hospital Central. Francisca deixou os livros onde estavam, pegou sua bolsa com mãos trêmulas e saiu correndo, o coração martelando contra o peito enquanto rezava para que não fosse nada grave. Na recepção do hospital, os olhares compassivos dos médicos foram o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Dona Francisca, começou o Dr. Martins, um nefrologista com olhos cansados e uma voz grave. Teresa sofreu uma falência renal aguda. Os exames indicam uma doença rara nos rins que, infelizmente, já está em estágio avançado. Ele fez uma pausa, como se estivesse selecionando as palavras menos devastadoras. Ela vai precisar de um transplante nos próximos 8 meses. E caso contrário, ele não precisou completar. Francisca sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Sua Teresa, sua menina, seu raio de sol, em perigo de morte. As lágrimas vieram automáticas, incontroláveis, enquanto tentava processar a crueldade daquela sentença. 8 meses, um transplante, uma corrida contra o tempo pela vida de sua única filha. Naquela noite, ao lado do leito hospitalar, Francisca segurou a mão de Teresa enquanto ela dormia, sedada. As máquinas apitavam em intervalos regulares, confirmando que sua filha ainda estava ali, ainda lutando. Francisca não dormiu. Entre as lágrimas, tomou uma decisão inabalável. Faria qualquer coisa, sacrificaria tudo para salvar sua filha. Na manhã seguinte, Francisca foi a primeira a se voluntariar como doadora. Sou a mãe dela, disse ao Dr. Martins. Tenho que ser compatível. Havia uma certeza quase férrea em sua voz, como se a força de sua determinação pudesse alterar as leis da biologia. Os testes foram feitos com urgência, mas os resultados vieram como uma cruel decepção. Francisca não era compatível. Seu sangue, sua carne, seus órgãos, tudo o que daria sem hesitar, não poderiam salvar Teresa. A lista de espera para transplantes é de anos, explicou o médico com gentileza. E o caso de Teresa é complexo pela raridade da condição. Precisamos começar a procurar outros doadores imediatamente. Francisca assentiu, engolindo o nó na garganta. Ao retornar ao quarto de Teresa, encontrou sua filha acordada, tentando sorrir, apesar dos tubos e monitores. Teresa sempre fora assim, tentando proteger sua mãe, ser forte para ambas, desde pequena. Mãe, vai ficar tudo bem, sussurrou. Teresa, embora seus olhos não conseguissem esconder o medo. Tenho minhas colegas da universidade para visitar, trabalhos para entregar. Francisca sentou-se na beira da cama, ajeitando os cabelos escuros da filha. É claro que vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo. Era uma promessa que ela faria de tudo para cumprir, mesmo que custasse sua própria felicidade, seu futuro, sua vida inteira.
Nos dias seguintes, enquanto Teresa iniciava o tratamento para estabilizar temporariamente sua condição, Francisca lançou uma campanha pela cidade de Santos. Começou pequena, com cartazes na biblioteca, mas logo a comunidade começou a se mobilizar. A história da jovem atleta universitária que precisava desesperadamente de um doador de rim tocou corações, e o apoio cresceu. A biblioteca organizou um evento de conscientização sobre doação de órgãos, e Francisca falou, a voz embargada, mas determinada, sobre a importância de cada pessoa registrada como potencial doadora. Foi durante esse evento que Francisca conheceu Samuel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis, ele se aproximou dela após sua fala. Foi muito corajosa hoje, disse, estendendo a mão. Sou Samuel Oliveira, médico aposentado. Mudei-me para Santos recentemente e, bem, sua história me tocou profundamente. Havia algo na presença tranquila de Samuel que acalmou momentaneamente a tempestade no coração de Francisca. Pela primeira vez em semanas, ela permitiu-se respirar, conversar sobre algo além da doença de Teresa. Samuel era atencioso, interessado, e ofereceu sua experiência médica para ajudá-las a navegar pelo complexo sistema de saúde. Conheço alguns especialistas, ofereceu. Posso fazer algumas ligações, se você permitir. Por um breve instante, Francisca sentiu um calor esquecido no peito. Uma conexão, uma possibilidade. Mas rapidamente afastou o pensamento. Não havia espaço para romances em sua vida agora. Só existia Teresa e a luta para mantê-la viva. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. As semanas se transformaram em um mês e Samuel tornou-se uma presença constante. Ele visitava Teresa no hospital, trazendo livros que ela mencionava querer ler, e acompanhava Francisca em consultas médicas, traduzindo termos complicados e oferecendo perspectivas que os médicos por vezes não compartilhavam. Teresa adorou. Samuel imediatamente, chamando-o de nosso anjo da guarda de jaleco. Um novo medicamento experimental trouxe uma melhora temporária na condição de Teresa, permitindo que ela retornasse parcialmente à universidade. Foi como um pequeno milagre para Francisca, ver sua filha recuperar um pouco da normalidade, mesmo que soubesse ser apenas um respiro breve antes que a necessidade do transplante se tornasse ainda mais urgente. Durante esse período de trégua médica, Samuel convidou Francisca para um café. Sob o céu azul da Praia de Santos, ele revelou parte de sua história. Sua esposa havia falecido 5 anos antes, também de doença renal. Não consegui salvá-la, confessou, os olhos marejados. Talvez por isso sua luta me toque tanto. Vejo em você a força que eu gostaria de ter tido. Francisca sentiu seu coração se abrir um pouco mais para aquele homem gentil que entendia sua dor como poucos poderiam. Mas a sombra do medo pairava constantemente. Como poderia permitir-se sentir algo quando o futuro de sua filha era tão incerto? A campanha para encontrar um doador ganhou força quando o jornal local publicou a história de Teresa. Jovem, atleta luta contra o tempo. Quem pode salvar Teresa? A manchete gerou uma onda de solidariedade. Voluntários se apresentaram para testes, incluindo Samuel, mas nenhum era compatível. Francisca alternava entre esperança e desespero a cada resultado negativo. A cidade de Santos se mobilizou como nunca. Concertos beneficentes foram organizados na Praça Central, grupos de apoio se formaram e até mesmo escolas realizaram campanhas educativas sobre doação de órgãos. Em um desses eventos musicais, Teresa conheceu Marcos, um jovem músico cuja mãe havia recebido um transplante anos antes. Eles se conectaram imediatamente e Marcos ofereceu-se para ensinar Teresa a tocar violão.
uma terapia que a ajudava a processar suas emoções nos dias mais difíceis. Música é medicina, sabia? Disse Marcos a Teresa durante uma de suas lições, enquanto dedilhava suavemente um acorde. Minha mãe diz que foi o que a manteve sã durante a espera pelo transplante. Teresa sorriu, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Então vou precisar de muitas aulas, respondeu. Enquanto isso, Francisca e Samuel cresciam cada vez mais próximos. Ele a escutava nos momentos de fraqueza, segurava sua mão durante as consultas difíceis e celebrava cada pequena vitória. A bibliotecária que jurara dedicar-se exclusivamente à filha agora sentia-se dividida. Permitir-se esse novo sentimento seria uma traição à sua missão de salvar Teresa. Um dia, após 6 meses de busca incessante, uma luz inesperada surgiu no horizonte. Samuel recebeu uma ligação de seu filho, César, um cirurgião que vivia no exterior. Após ler sobre o caso de Teresa online, César ofereceu-se para retornar ao Brasil e ajudar a navegar por opções de tratamento especializado que poderiam não estar disponíveis em Santos. Ele é um dos melhores em sua área, explicou Samuel, com uma mistura de orgulho e hesitação. Mas nós não nos falamos muito nos últimos anos. Houve desentendimentos quando eu me divorciei da mãe dele. A chegada de César trouxe tanto esperança quanto tensão. Brilhante e dedicado profissionalmente, mas visivelmente distante do pai, o médico examinou o caso de Teresa com precisão clínica. Existe uma possibilidade, explicou durante uma reunião tensa, um tratamento experimental em São Paulo que poderia estabilizá-la o suficiente para aguardar um doador compatível. Enquanto Samuel e César trocavam olhares carregados de história não resolvida, Francisca percebeu que estava inesperadamente mediando uma reconciliação familiar enquanto lutava pela vida de sua própria filha. A dinâmica complexa entre pai e filho adicionava mais uma camada de emoção ao já frágil equilíbrio que mantinha. Em casa, Francisca notou Teresa mais retraída, passando longos períodos olhando para o oceano da janela de seu apartamento. "O que está acontecendo, filha?" perguntou finalmente, sentando-se ao lado dela na pequena varanda. Teresa hesitou. Antes de responder, "Não queria te preocupar mais, mãe." Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto pálido. "Estou pior do que tenho demonstrado. E tem mais uma coisa. Papai entrou em contato comigo." O choque percorreu Francisca como uma corrente elétrica. O ex-marido, que abandonara a família quando Teresa mais precisava dele, agora reaparecia. A raiva e a mágoa que pensara ter superado voltaram com força total. "Ele viu a reportagem no jornal", continuou Teresa. "Disse que quer ajudar, talvez até ser testado como doador." Francisca sentiu seu coração dividido entre a raiva pelo homem que as magoou e a necessidade desesperada de qualquer ajuda que pudesse salvar sua filha. Este teste de seu caráter e amor maternal era quase insuportável. O que você faria se estivesse na posição de Francisca, seu ex-marido, depois de anos de abandono, oferecendo ajuda quando sua filha mais precisava? Seria um milagre ou apenas mais uma decepção à espera de acontecer? As contas médicas se acumulavam, apesar do plano de saúde cobrir parte dos tratamentos. Francisca começou a trabalhar no turno da noite em uma livraria do shopping, exaustando-se física e emocionalmente. Durante o dia na biblioteca, à noite na livraria e cada momento livre no hospital, seu corpo pedia descanso, mas sua determinação não permitia. Samuel notou o cansaço crescente, as olheiras profundas, a forma como Francisca ocasionalmente se apoiava nas estantes da biblioteca para recuperar o equilíbrio. "Você não pode ajudar Teresa a se adoecer também", argumentou, oferecendo assistência financeira.
Por favor, deixe-me ajudar, não como caridade, mas como alguém que se importa profundamente com vocês duas. O orgulho de Francisca falou mais alto. Não posso aceitar seu dinheiro, Samuel. Já faz tanto por nós. Foi sua primeira discussão séria, criando uma distância dolorosa entre eles, justamente quando mais precisavam um do outro. 8 meses. Após o diagnóstico inicial, quando o prazo fatídico se aproximava perigosamente, uma clínica especializada em São Paulo entrou em contato. Haviam desenvolvido um procedimento experimental que poderia potencialmente recuperar a função renal de Teresa sem necessidade de transplante imediato. A notícia parecia milagrosa, até que os detalhes foram revelados. O tratamento exigia 3 meses de permanência em São Paulo, e o plano de saúde não cobriria um procedimento ainda experimental. O custo era astronômico, praticamente todas as economias de Francisca. Naquela noite, Samuel apareceu no apartamento de Francisca com flores e uma proposta que a pegou completamente de surpresa. Ajoelhando-se no pequeno corredor entre a sala e a cozinha, ele pegou suas mãos. Francisca, sei que nosso relacionamento é recente, mas o que sinto por você é verdadeiro e profundo, disse, os olhos brilhando com emoção sincera. Case-se comigo. Juntos podemos pagar pelo tratamento de Teresa. Minha casa, minhas economias, tudo pode ser nosso. Por favor, deixe-me fazer parte oficial da vida de vocês. O coração de Francisca acelerou. Ela amava Samuel, percebeu naquele momento. Em meio ao caos e à dor dos últimos meses, esse homem gentil havia se tornado seu porto seguro, seu confidente, sua força. Mas uma voz insistente sussurrava em sua mente. Ele estava propondo casamento por amor ou por piedade. Seria apenas uma forma prática de resolver a crise financeira e médica? Preciso de tempo, respondeu, a voz embargada pela emoção. Não posso tomar uma decisão assim agora, com tudo o que está acontecendo. Antes que pudessem discutir mais, o telefone tocou com notícias alarmantes. Teresa havia desmaiado na universidade e estava sendo levada novamente ao hospital. Seu tempo estava acabando mais rápido do que previsto. No hospital, o Dr. Martins foi claro. O tratamento experimental precisa começar nas próximas semanas, ou será tarde demais. Diante da urgência, Francisca tomou uma decisão que partiu seu coração. Colocaria à venda o apartamento onde criara Teresa, o único lar estável que haviam conhecido desde o abandono do ex-marido. Era seu bem mais precioso, carregado de memórias de uma vida inteira, mas sem valor algum se comparado à vida de sua filha. Quando Samuel descobriu o sacrifício que Francisca planejava fazer, apareceu no hospital com notícias surpreendentes. Fiz novos testes em um hospital diferente, revelou, nervoso mas determinado. Sou parcialmente compatível com Teresa, não ideal, mas viável com tratamentos adicionais. Ele fez uma pausa segurando as mãos de Francisca. Quero doar meu rim para ela. A revelação caiu como uma bomba. Samuel, aos 58 anos, com sua própria saúde a considerar, oferecia-se para um procedimento arriscado que poderia comprometer seriamente seu futuro. Os médicos me alertaram sobre os riscos devido à minha idade e histórico médico, continuou. Mas estou disposto a enfrentá-los, por Teresa, por você. Francisca enfrentava agora o mais impossível dos dilemas. Aceitar a oferta de Samuel e potencialmente salvar Teresa, mas arriscando a saúde do homem que amava, ou vender tudo o que tinha para um tratamento experimental sem garantias. A tortura da decisão a consumia por dentro, dividida entre o amor de mãe e o amor de mulher, entre a certeza do sacrifício próprio e o medo de sacrificar outra pessoa. Sem o conhecimento de Francisca, Teresa pediu uma conversa privada com Samuel. No jardim do hospital, sentados em um banco sob as árvores,
A jovem surpreendeu o médico com sua maturidade e altruísmo. Não posso aceitar seu rim, disse Teresa, a voz suave, mas firme. Vi como você trouxe luz de volta aos olhos da minha mãe. Ela merece ser feliz, Samuel. Depois de tudo que sacrificou por mim, não posso ser responsável por colocar você em risco. Quando Francisca descobriu esta decisão independente da filha, as duas tiveram uma profunda reconciliação. No quarto de hospital, abraçadas e, chorando, Teresa expressou seu maior medo. Tenho mais medo de te ver infeliz do que de qualquer coisa que possa acontecer comigo, mãe. Por favor, não abra mão da sua chance de ser feliz por minha causa. Já fez isso tempo demais. Aquela conversa provocou uma transformação em Francisca. Sua filha, enfrentando uma batalha pela própria vida, preocupava-se com a felicidade da mãe. A generosidade daquele gesto tocou algo profundo em seu coração. Após noites de reflexão, Francisca tomou sua decisão. Recusaria tanto o rim de Samuel quanto seu pedido de casamento, escolhendo o tratamento experimental que acreditava oferecer a Teresa a melhor chance com o menor risco para outros. Samuel ficou visivelmente abalado, interpretando a decisão como uma rejeição completa de seu relacionamento. Não estou rejeitando você, explicou Francisca, lágrimas escorrendo livremente. Estou protegendo você e preciso fazer isso sozinha, Samuel. Preciso saber que posso salvar minha filha com minhas próprias forças. Com o apartamento vendido e as economias de uma vida reunidas, Francisca e Teresa mudaram-se temporariamente para São Paulo para iniciar o tratamento. A separação de Samuel era dolorosa, mas Francisca mantinha-se convicta de ter feito a escolha certa para todos. O tratamento experimental começou, com Teresa mostrando pequenos, mas encorajadores sinais de melhora. Francisca conseguiu um trabalho temporário na Biblioteca Municipal de São Paulo para complementar o orçamento enquanto aguardavam para ver se o tratamento teria sucesso. Enquanto isso, em Santos, Samuel canalizava sua expertise médica para pesquisar incansavelmente a condição de Teresa. Incapaz de aceitar a separação como definitiva, ele acreditava que havia mais que poderia fazer, mesmo à distância. Sua busca o levou a uma descoberta extraordinária, um ensaio clínico revolucionário que combinava o tratamento experimental que Teresa estava recebendo com uma medicação especializada que poderia acelerar sua recuperação. Usando seus contatos médicos, Samuel conseguiu uma vaga para Teresa no ensaio clínico, mas não entrou em contato diretamente com Francisca. Em vez disso, trabalhou através de Dona Carmen, a antiga colega de Francisca na Biblioteca de Santos. Tem alguém que nunca deixou de procurar uma solução para vocês, disse Dona Carmen pelo telefone, sua voz carregada de emoção. Ele encontrou algo que pode ajudar Teresa. Um ensaio clínico novo, Francisca. Uma chance real. Quando Francisca descobriu o envolvimento de Samuel e percebeu que ele havia respeitado sua decisão de distanciamento enquanto continuava a ajudar, nos bastidores, compreendeu a profundidade do compromisso dele, que ia muito além de um interesse romântico. O ensaio clínico provou ser notavelmente eficaz, e em poucas semanas, os rins de Teresa começaram a funcionar melhor do que o esperado. É quase um milagre, comentou o médico responsável pelo ensaio, revisando os novos exames. A combinação das terapias está revertendo o dano de uma forma que raramente vemos. Sua filha tem uma ótima chance de recuperação completa, Sra. Oliveira. À medida que o tratamento se aproximava do fim, com resultados promissores, Francisca e Teresa preparavam-se para retornar a Santos, embora não mais para o apartamento familiar que haviam vendido. Incertas sobre o que as aguardava, ou se Samuel ainda as receberia em sua vida após a rejeição de Francisca. Ao retornarem, descobriram que a comunidade havia se mobilizado de uma forma inesperada.
O segundo andar, não utilizado da biblioteca, havia sido renovado para se tornar um apartamento confortável para elas. A pessoa por trás desse gesto, César, o filho de Samuel, que encontrara cura para seus próprios conflitos, ajudando outras pessoas durante a ausência delas. Meu pai me ensinou mais sobre amor incondicional nos últimos meses do que em toda a minha vida, confessou César a Francisca quando mostrava o novo apartamento. Observando como ele nunca desistiu de vocês, mesmo quando você pediu distância. Isso me fez repensar nossa relação e perceber quanto tempo perdi mantendo mágoas antigas. No último mês dessa saga de um ano, Francisca finalmente reencontrou Samuel. Na praia onde haviam tomado café juntos pela primeira vez, ele esperava. Por ela, mais magro e com mais cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos gentis. Francisca aprendeu que ele nunca interpretou sua escolha como rejeição. Ao contrário, admirou seu compromisso inabalável com Teresa. Respeitou sua decisão o suficiente para ajudar à distância, sem impor sua presença. Entendi o que estava fazendo, disse Samuel segurando suas mãos enquanto observavam o pôr do sol sobre o mar. Você precisava provar para si mesma que poderia salvar Teresa sozinha. Não por orgulho, mas porque carregou esse fardo por tanto tempo que não sabia como compartilhá-lo. E eu só queria estar lá, de qualquer forma que você permitisse. Juntos novamente, com a saúde de Teresa melhorando diariamente, Francisca percebeu que nunca precisou realmente escolher entre o amor e o bem-estar de sua filha. O sacrifício que pensou ser necessário, abrir mão do amor para salvar Teresa, acabou levando a uma conexão mais profunda e autêntica com Samuel, que provou seu amor apoiando suas escolhas em vez de exigir que ela aceitasse ajuda nos termos dele. Teresa retornou à universidade, agora com uma paixão por advocacia de pacientes, inspirada por sua experiência. Francisca e Samuel construíram uma relação baseada em respeito mútuo e compreensão, forjada no cadinho de quase perderem um ao outro. A família emergiu mais forte, com Francisca finalmente aceitando que receber ajuda não diminuía sua força, mas criava espaço para conexões mais profundas e bênçãos inesperadas. Num domingo ensolarado, 6 meses após o término bem-sucedido do tratamento, Teresa se apresentou em um concerto beneficente para o hospital que a salvara. No palco, dedilhando o violão que Marcos lhe ensinara a tocar, ela cantou uma canção sobre segundas chances e amor incondicional. Na plateia, Francisca e Samuel assistiam orgulhosos, suas mãos entrelaçadas. Um símbolo do amor que Francisca pensou ter que sacrificar, mas que acabou encontrando em sua forma mais verdadeira. Enquanto aplaudia de pé a performance emocionante da filha, Francisca refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. De um diagnóstico devastador que ameaçara arrancar Teresa de seus braços a um novo começo cheio de possibilidades, cada passo havia sido marcado por escolhas impossíveis e sacrifícios dolorosos, mas também por uma descoberta fundamental, que o amor em suas múltiplas formas não exigia escolhas excludentes. Era possível amar sua filha com toda a força de seu ser maternal e ainda abrir espaço para um novo amor em sua vida. No apartamento, acima da biblioteca que agora chamavam de lar, uma foto emoldurada capturava os três, Francisca, Teresa e Samuel, sorridentes na praia, com o oceano infinito ao fundo. Era mais que uma imagem. Era um testemunho de resiliência, de esperança renascida e da verdade mais profunda que Francisca havia aprendido, que às vezes os maiores sacrifícios nos levam exatamente onde precisamos estar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.